meus queridos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre histologia vegetal e na primeira parte dessa aula nós vamos falar de tecidos meristemáticos e o vídeo 2 será de tecidos permanentes. Bom, primeira coisa, gente, é que esse avanço no processo evolutivo, principalmente dos vegetais, foi a união de células em grupos, né? Essas células em grupos, ela formam tecidos, o conjunto de células forma tecidos. E aí ela permitiu a diferenciação e especialização celulares, ou seja, ela se dividir, se especializar em um determinado tipo de célula que vai ter determinada função, e o conjunto dessas células, ela forma o tecido específico que vai realizar aquela função. O que pode ser visto como adaptação à nutrição autotrófica, tá? Então, nós vimos que durante o desenvolvimento das plantas, há sempre a produção de um zigoto, que vai se dividir por mitose e aumentar o seu tamanho. Aí é que vem a diferenciação dos tipos de células. Elas vão se organizar em complexos ou associações, conhecidas aí como tecido. Então, um conjunto de células vai formar o tecido. Então, existem tecidos especializados para realizar fotossíntese, transporte, proteção, reprodução. E essas células embrionárias indiferenciadas possuem um alto poder proliferativo, certo? Por meio dessas divisões mitóticas, elas vão originar os tecidos meristemáticos que, grife aí no seu livro agora, são responsáveis pelo crescimento do corpo vegetal. A partir desses tecidos meristemáticos surgem os tecidos permanentes. Por isso que nós vamos falar agora, nesse primeiro momento, de tecidos meristemáticos. Bom, essa formação de vários tipos de células e tecidos está relacionada com a necessidade do vegetal. Ele precisa disso para realizar os seus processos básicos de vida. Bom, essas necessidades estão a restrição de perda de água no corpo da planta, absorção de água e sais minerais do solo e distribuição por todo o organismo, sustentação também e produção de novas células e tecidos necessários aí para a vida da planta, para a parte vital. Então, essa diferenciação é de extrema importância. Bom, o que é histologia? Isto é tecido, hiologia é estudo, então é o estudo dos tecidos. E vamos falar de histologia vegetal, certo? Bom, então o tecido corresponde aí a um grupo de células que foram diferenciadas. Esse conjunto organizados, organizado, forma aí o tecido, tá? Porque elas têm uma unidade estrutural e funcional, ainda elas podem ser agrupadas em sistemas de tecidos que vão se estender aí pelo corpo da planta, órgão a órgão. Então, vamos abordar os tecidos meristemáticos ou meristemas, tecidos embrionários ou formativos, responsáveis aí pelo crescimento, e os vegetais adultos, que são os permanentes, que nós vamos falar na próxima aula. Bom, os meristemas. Gente, meristema, em seu estágio inicial, embrionário inicial, uma planta vai receber um plano básico do corpo para a forma adulta. Então, esse padrão ele vai contribuir para o plano do corpo da planta. Isso é um padrão apical basal. Esse padrão apical basal, grife aí, grife, padrão apical basal, e grife corresponde à disposição de células do tecido ao longo do eixo principal, ou seja, da raiz, que vai estar aí submersa pelo solo, ao sistema caulinar, que é o caule, e o padrão radial, que corresponde aí à disposição concêntrica de sistema de tecidos. O conjunto de processos que leva esse organismo multicelular a atingir o tamanho e a forma tipo das espécies constitui o seu desenvolvimento. Então, são processos que vai levar ao crescimento, que é o desenvolvimento. A maior parte do desenvolvimento vai ocorrer após a embriogênese. O que é embriogênese? Início do desenvolvimento.
por meio da atividade dos meristemas. Então, olha só, esse início, quem vai ser responsável por esse início são os meristemas, tá? Essas células meristemáticas, elas vão apresentar a capacidade, então, de se dividir por mitose. Por quê? Nós estamos falando de um tecido que está no início, certo? A planta não precisa se desenvolver, então, para isso, ela precisa realizar divisão por mitose e, consequentemente, ela vai ter o crescimento. Então, essa atividade são dos meristemas. E aqui, gente, nós temos que entender que assim, nessa formação, quando essa célula meristemática ela vai se dividir por mitose, as duas células resultantes inicialmente têm um volume menor que a célula mãe. Uma célula filha ela se desenvolve em outra célula meristemática, alcançando aí por hipertrofia, tá? Muito, o tamanho da célula mãe, enquanto a outra torna-se mais especializada. Então é sempre assim, gente, olha só. Ela sempre vai gerar uma célula do tamanho da mãe e outra especializada. Ah, professor, por que isso? Porque ela faz mitose, certo? Mitose, ela gera duas células. Uma, ela vai hipertrofiar e outra, ela vai se especializar. A partir daí, forma um conjunto de células. Na extremidade voltada para a micrópila do óvulo, as células vão se dividir transversalmente, originando o cordão celular, que é o suspensor que nós denominamos. E aí nesse bloco diferenciam-se os cotilédones e os meristemas apicais. Os meristemas apicais eles vão produzir novas células e promover o alongamento do embrião. À medida que eles se distanciam aí das extremidades, essas mais antigas especializam-se em um processo denominado diferenciação celular. É quando há essa especialização. Então, durante essa diferenciação, essa membrana celulósica aí torna-se mais espessa. Os pequenos vacúolos vão se fundir, formando um único grande e central, que é o vacúolo central. Já o núcleo ele vai se deslocar para a periferia e os protoplastos, dependendo do tipo de células, vão se transformar em clomoplastos e leucoplastos. O que são isso? Bom, clomoplastos são organelas com pigmento colorido. Quando o pigmento presente for a clorofila, o plastídeo denomina-se cloroplasto. A denominação do cromoplasto depende do pigmento contido. Por exemplo, o xantoplasto apresenta xantofila, um pigmento carotenoide de cor amarela. O eritroplasto vai apresentar o licopeno, que é um pigmento carotenoide de cor vermelha. Já o feoplasto tem pigmentos pardos. E o cloroplasto possui clorofila, que é um pigmento verde. Os cromoplastos eles podem originar-se de cloroplastos devido a essa transformação que faz com que a clorofila e a membrana interna do cloroplasto desapareça, dando lugar aí ao acúmulo de massas de carotenoides. Gente, essa parte tem muito nome, então assim, revisem o vídeo, estudem e anotem, tá? Vê só, continuando, os leucoplastos são plastídeos incolores, esféricos e ovoides. Grife aí a classificação de leucoplastos, tá? Eles vão se desenvolver de protoplastídeos, corpúsculos incolores, dotados da propriedade que se tornarem verdes e formarem cloroplastos em presença de luz, tá? Os leucoplastos aí, eles vão conter poucas lamelas, mas são capazes de construir aí um sistema tilacoide e formar a clorofila. No escuro, armazenam materiais ergástricos, os quais são substâncias inertes contidas aí no protoplasma celular. Quando esses leucoplastos se especializam na síntese e armazenamento de grão de amido, nós vamos denominar ele amiloplasto. Então, associe.
essa especialização em grãos de amido com o amiloplasto, como nós podemos ver aqui na imagem. Então, isso são células vegetais com amiloplastos que está ali no citoplasma, tá? São formados por um acúmulo de amido nos leucoplastos especializados. Pessoal, a glicose produzida aí no cloroplastos por essa atividade fotossintética, já que ela é produto final de fotossíntese, ela é transportada até os tecidos de reserva. Logo após isso, penetra nos leucoplastos presentes em raízes tuberosas e caules tubérculos, tá? Ela vai ser polimerizada como amido, o qual vai se acumular entre lamelas de leucoplastos. À medida que mais amido vai se formando, novas camadas desse polissacarídeo vão se depositando ao redor de camadas iniciais, aumentando aí o volume do grão de amido. Então aqui, só para vocês terem noção do que a gente já falou até aqui. Sabe o cromoplasto que eu falei para vocês, especializado em armazenar pigmento? A diferenciação dele vai ser cloroplasto, especializados em realizar fotossíntese. E o leucoplastos, que a gente acabou de falar, galera, eles são especializados em armazenamento de substâncias. A diferenciação dele, a especialização dele, depois é um amiloplasto, ela é formada pelo leucoplasto, especializados em armazenamento de amido. Bom, vamos falar de características das células meristemáticas, então. Elas vão constituir os meristemas. Olha só, grifa no seu livro. Tecidos embrionários ou formativos encontrados no ápice ou radicular ou caulinar. Gente, por que encontrado no ápice? Vocês têm que prestar atenção que ele é tecido de crescimento. Ele vai realizar mitose, então ele vai crescer. Ele é um tipo de tecido presente nas regiões que ocorre esse crescimento por divisão mitótica. Eles não apresentam células poliédricas e isométricas. Essa intensidade com a intensa capacidade de divisão mitótica, por quê? Porque ele é proliferativo. Essas células vão se caracterizar por serem diferenciadas, portadores de pequenos vacúolos e por apresentarem protoplastos, que são plastos indiferenciados, incolores e sem função aparente. Gente, essas células em geral elas são pequenas, com parede celular fina e com núcleo central. Então aqui, aqui é um esquema de estrutura, esquema de células vegetais meristemáticas e adultas. Então olha só, tem o núcleo, o vacúolo e a parede, beleza. Olha ela adulta, gente. Tem um vacúolo, que eu falei para vocês que esse vacúolo vai se centralizar e juntar, né? Bom, e forma aí a célula adulta, certo? Então a parede, percebam que essa parede ela está mais espessa quando a célula está adulta. Bom, a classificação dos meristemas. Após a fecundação, o zigoto vai sofrer diferenciações mitóticas, originando o embrião, como vocês podem observar nos ciclos dos grupos de plantas que eu já passei para vocês. Os tecidos vegetais têm origem no embrião vegetal, onde as células vão se diferenciar progressivamente por meio de um eixo central. Esse eixo central está localizado na extremidade do caule e raiz. Bom, os meristemas primários eles vão ali promover inicialmente o crescimento em termos de comprimento e favorecer a obtenção de água e luz. As árvores e arbustos vão necessitar de uma base mais larga, porque nesse período inicial de crescimento eles começam também a aumentar a espessura do caule e da raiz. Conhecido, gente, como crescimento secundário. Então aqui, primórdio foliar, meristema do caule e primórdio de gema axilar. Então nós temos aqui ápice caulinar, ápice radicular e o meristema e a coifa, que vocês vão ver em raiz que a coifa vai servir como proteção aí para que, como a gente tem essa região de meristema, né, e ela é responsável pelo desenvolvimento da planta, eu não posso ter nenhuma estrutura, nem
algum organismo, micro-organismo que vai degradar aqui essa parte de meristema, certo? Então tem que observar isso, precisa dar coifa para proteger. Bom, pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Agora nós vamos falar de meristemas primários das angiospermas. Eles vão promover, grifa, os meristemas primários eles vão promover o crescimento em extensão, ou seja, longitudinal. Eles se originam diretamente das células e se localizam no ápice de raízes e dos caules, sendo meristemas apicais, originando aí gemas apicais e laterais do caule. Atenção, gente, promove o crescimento em extensão, então longitudinal, tá? Na raiz, os meristemas primários são encontrados na região subapical, que estão envolvidos pela coifa ali. Então, como eu acabei de falar, ela vai proteger contra atrito de solo e ataque de micro-organismos. As células, elas perpetuam o meristema mantendo como fonte contínua de novas células, as células, elas vão denominar iniciais aí, tá? Essas que perpetuam aí, ou seja, que vêm dos meristemas. E as que se tornam uma nova célula do corpo da planta vão se denominar derivadas. Então, observação para células iniciais e derivadas. Os meristemas primários, eles são representados por protoderme, e aí eu já vou falar aqui para vocês. Ela originará a epiderme, que é o sistema dérmico, tá? Que vai revestir o corpo e proteger o corpo primário da planta e vai impedir aí a perda excessiva de água e permitir a troca gasosa necessária à respiração e fotossíntese. Também o procâmbio, certo? Que é uma forma que vai formar o sistema vascular primário, vai se diferenciar nos tecidos condutores de seiva, xilema e floema, tá? E também meristema fundamental, certo? Esse meristema fundamental, conhecido também como periplema, é um meristema que originará os tecidos fundamentais. Esses tecidos fundamentais que podem ser agrupados, gente, tem tecidos de sustentação, o colênquima e o esclerênquima, que nós vamos falar depois deles, e em tecidos de assimilação e reserva, que são os parênquimas. Bom, então, como a gente está vendo aqui, então formados durante a embriogênese, eles vão se propagar no corpo da planta pela atividade dos meristemas. Também, professor, mas você esqueceu de falar aqui, caliptrogênio. O caliptrogênio que está presente na raiz e vai ser responsável pela formação contínua e renovação da coifa ou calíptra. Gente, eu já falei aqui a importância da coifa nessa parte radicular, tá? Então, proteção contra atritos do solo e micro-organismos. Atenção, que quando a gente estiver falando de morfologia da raiz, eu preciso que você saiba o que é isso aqui. Vamos observar a imagem. Eu tenho então meristema apical, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, epiderme e tecido vascular. Gente, ao se diferenciar esses meristemas primários, eles darão origem aos tecidos permanentes primários, grifa, ou também conhecido como tecido adulto. Quais? Epiderme, colênquima, esclerênquima, parênquima, xilema e floema. Entre o xilema e floema permanece o tecido meristemático indiferenciado com o nome de câmbio, que é o intrafascicular. No corpo primário da planta, as células parênquimáticas elas vão se dispor em agregado contínuo, o tecido parênquimático. Isso ocorre no córtex e na medula do caule e raiz, no mesófilo e na porção carnosa dos frutos. Além disso, as células parênquimáticas ocorrem em fileiras verticais de células nos tecidos vasculares primários e secundários e em fileiras horizontais
denominadas raios nos tecidos vasculares secundários. Gente, o tecido de sustentação, os tecidos de sustentação são representados pelo clorenquima, colênquima e esclerênquima. As células do colênquima são vivas, anotem, porque tem essa diferenciação. Olha só, vivas na sua maturidade, ocorrendo cordões isolados e como cilindro contínuo sobre a epiderme no caule e nos pecíolos. Também são encontradas margianas nervuras das folhas das eudicotiledôneas. Pessoal, o esclerênquima ocorre em pequenos grupos ou individualmente, entre outras células. Ele vai oferecer resistência e sustentação às partes da planta que não estão se alongando. São encontradas aí associadas ao sistema condutor de seiva. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de meristemas secundários das angiospermas. Em raízes e caules de plantas adultas de gimnosperma e da maioria das angiospermas eudicotiledôneas, excetuando-se aí as herbáceas, de pequeno porte, parênquima no córtex sofrem desdiferenciação, olha só, desdiferenciação e vão dar origem a meristemas secundários. Esses meristemas secundários são denominados felogênio e cambo interfascicular. O interfascicular ele volta a ter atividade meristemática como meristema secundário. E os meristemas secundários são responsáveis pelo crescimento agora transversal. Grifa essa parte. Os meristemas secundários são responsáveis pelo crescimento transversal em espessura de raízes e caules de plantas adultas em alguns grupos vegetais, certo? São meristemas secundários, o felogênio, que é um derivado do parênquima cortical, do córtex, região mais externa aí de caule e raiz, e origina suber para fora e feloderme para dentro. Juntos, suber, felogênio e feloderma vão constituir a periderme, que vai substituir a epiderme como tecido mais externo da planta e constitui o sistema de revestimento, nesse caso secundário. Bom, o câmbio interfascicular, derivado do parênquima celular da medula, que é uma região mais interna do caule da raiz, vai originar mais xilema e mais floema, denominado agora xilema e floema secundário, tá? O câmbio interfascicular tem esse nome porque eles formam entre os grupos aí de tecidos condutores, tá? Constituído por xilema, floema e câmbio interfascicular. O câmbio interfascicular acaba se unindo ao câmbio fascicular, que torna a atividade meristemática para produzir mais xilema e mais floemas secundários, originando aí um anel contínuo de câmbio na raiz e no caule da planta adulta. Então, observem essas imagens. Olha só o crescimento aí que nós temos, o crescimento primário. Olha a epiderme, parênquima, floema primário e xilema primário. Observe agora no crescimento secundário essas estruturas. Parênquima, xilema primário, xilema secundário. Olha só como ele fica mais espesso. Periderme, felogênio, parênquima, floema primário, floema secundário e câmbio interfascicular. Então, nós percebemos aí esse crescimento em espessura, com todos as suas estruturas, realizando essa funcionalidade. Pessoal, essa aula foi a aula de meristemas. Aguardo vocês na próxima aula para falar de tecidos permanentes. Até o próximo vídeo.